Vamos lá. Boa. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 22 do Dominando Demanda, que é um podcast sobre geração de demanda para o mercado B2B. E hoje, o convidado de hoje muito especial é o Edson Rigonati, da Astela. Já acompanho os materiais da Astela há um bom tempo, tenho colegas que estão trabalhando na Astela e sempre fui muito influenciado pelo conteúdo e pelo Astela Podcast, pelos materiais que eles sempre compartilharam ali com o mercado. E hoje, nessa ocasião aqui, eu aproveitei esse tempo com o Rigonati para fazer as minhas perguntas que eu não encontrei nos outros conteúdos, alguns deles estão lá, mas para poder ajudar quem está em aquisição B2B é, nesse mercado de startups, como que a ideia é trazer um pouco como o VC pensa e como que a gente pode se conectar a como o fundo enxerga, como o founder enxerga e como que o executivo e a liderança de marketing lá na ponta pode remar para o mesmo lado e não ter problemas de divergência de estratégia, divergência de ponto de vista, achar que deveria fazer uma coisa ou está fazendo outra e colocando todo mundo para remar para o mesmo lado. Então, Rigonati, obrigado por topar aí esse papo. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, como que você entrou no mercado de VC, né? Então, contar um pouquinho da sua trajetória aí nas telas e também como que isso foi, ao longo do tempo, se conectando à aquisição. Como que você, para mim, é um cara que eu ouço muito para aprender sobre aquisição. Então, como que dentro das telas essa disciplina é mais Rigonati do que os outros, assim. Então, eu queria muito saber. Não, muito legal. Estou muito feliz de estar aqui com você. Acho que é um marco, né, nessa progressão geracional de influenciadores sobre o tema. Então, vejo você, o Vitor Pajaro, a Ale Base, a Ale Tarifa, a Jutubino, a Nara, Theo Orozco, Thiago Reis, como uma galera que pegou pegou o bastão que acho que eu, Eric Santos e vários outros começamos a compartilhar aqui no Brasil, né? E acho que vocês estão fazendo um trabalho ainda mais explosivo, ainda de maior alcance que a minha geração fez, né? Então, já aprendi muito, só preparação para estar aqui com você. Já me mostrou que é ser profissional nessa busca de disseminação de conhecimento. Então, estou honrado e lisonjeado de estar aqui com você, meu. Legal, que bom, fico feliz. Eu também. E me conta um pouquinho dessa trajetória na Astela e como que a aquisição foi se tornando esse assunto, assim. Então, que vocês foram buscando cada vez mais ciência, cada vez mais disseminar conteúdo. Então, dá um pouco desse panorama jornada Astela e para a gente começar a falar de aquisição também. Boa. Bom, a minha jornada profissional ela está muito influenciada pela história da minha família, né? Tanto família de pai quanto família de mãe. Eu venho de uma origem muito humilde nas duas famílias e duas famílias que saíram da pobreza através do empreendedorismo. E grande parte do empreendedorismo é vender, né? Então, meu pai é um exímio vendedor, meus tios, irmãos do meu pai, do lado da minha mãe, meus tios e minhas tias. A minha tia era uma das maiores distribuidoras da Tupperware em São Paulo. E Legal. eu aprendi desde cedo na minha vida a vender. Então, meu pai e meus tios montaram uma loja, um varejo, então desde pequeno eu ia para a loja vender. Desde pequeno minha tia me levava para os encontros de vendedor da Tupperware e desde cedo aquela energia de venda, crescer, fazer, fez parte de mim. Só que essa energia toda, ela foi recepcionada num corpinho tímido. Eu sempre fui muito introspectivo, muito tímido. Durante muitos anos eu me debati com a timidez.
Então, eu fiz centenas de cursos de vendas, porque eu achava que eu tinha que ser bom de técnica, falar em Uhum. público, e fui nutrindo essa busca, até que eu fui fazer MBA nos Estados Unidos, e lá do MBA eu fui trabalhar numa empresa que chamava Lucid Technologies, que era, talvez, junto com a Netscape, um dos maiores expoentes do primeiro ciclo, né, da internet. E descobri que, embora a Lucid fosse uma empresa de tecnologia, casa do Bell Labs, né, a maior centro de inovação da história dos Estados Unidos, quem mandava era vendas. Sim, E aí, na Lucid, eu fui preparado, como os americanos são incríveis formadores de talento, né, com essa disciplina militar de preparação, eu fui armado com o que tem de melhor de marketing e vendas no planeta durante 2 anos, nos legal. Estados Unidos, e voltei para o Brasil. Então, essa é a minha carga, genética de formação de marketing e vendas, sabe? Legal, legal, legal. Aí junta isso a minha formação em MBA em Colômbia, que é uma faculdade fundamentalista, é uma faculdade que tem um, um, um pensamento de investimento fundamentalista, Uhum. e não de momentum, né? Investing. Quando eu conheci o Eric Santos em 2010 e ele me mostrou o David Skock, o For Entrepreneurs, né, e o Building the Sales Uhum. Machine, essas três coisas se juntaram de uma maneira frenética dentro do meu ser. A formação da minha família de vender, a formação Legal, em Colômbia de fundamentalista, e essa formação estruturada na Lucid, eu falei, nossa, é isso que é por isso que eu nasci, sabe? legal, legal. Então, veio daí. E junto com isso veio a formação de VC, que acho que nasceu de novo na Lucid. Na verdade, nasceu no MBA, porque ali em 94, 95 já era uma busca por entrar nos fundos de venture capital. Foi a primeira vez que eu conheci venture capital. Aí na Uhum. Lucid eu fui trabalhar dentro do departamento de corporate venture, era uma das coisas que eu também fazia. E aí, quando eu conheci a Marília, quando ela montou a Endeavor em 2000 e comecei a mentorar, eu descobri que a profissão de quem gosta de falar com o empreendedor é ser investidor de venture capital. Então, eu percebi que vendas e VC era o negócio da minha vida, sabe? E aí, Legal, em 2008, eu e a Laura montamos a Stella e calcado nessas duas coisas. Investir em empreendedores através de máquinas de vendas incríveis. legal. Muito bom. É legal que no episódio passado e alguns outros também, todo mundo que está em aquisição tem uma história muito forte, é, não meio que escolheu muito. Parece que eles foram mais escolhidos, né, do que empurrados para isso pela vida, do que, pô, eu acho legal marketing, vendas e tal, 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 e foi entrando assim. Então, até comentei com você quando a gente estava preparando o conteúdo também, que o André falou muito isso no episódio dele. Então, é, o, os fundamentos, o início ali do primeiro, a primeira faísca da RD era para resolver um problema, era contexto da vida dele, na verdade, né? Que acabou virando um negócio, né? Então, eu acho que isso faz algumas pessoas olharem por uma perspectiva diferente, menos só grana, só crescimento, porque é uma coisa que é meio da vocação, assim. Então, quem gosta, gosta muito, estuda muito, né? E acha graça, playbooks novos, aprender e tudo mais. Muito legal a história. Muito bom. E aí, Rigonati, desse papo aqui, a ideia desse episódio é poder a gente construir um playbook, o playbook que eu gostaria de passar para o meu time e para mim, em termos de como o VC pensa aquisição e algumas, é, algumas coisas que a gente pode aprender e evitar, né? Então, uma coisa que eu falei para você na nossa preparação, eu acho que
o VC tem uma posição muito semelhante ao Jim Collins no Empresas Feitas para Vencer, né? No Good to Great, né? Porque vocês viram muita coisa e várias coisas se repetem e dão certo. Então é um pouco disso que eu queria trazer para a gente reduzir o risco e ir nas melhores práticas. Obviamente, algumas coisas fogem à exceção, mas como que a gente pode ser é, aproveitar e olhar pelos ombros dos gigantes que já realizaram, né? Essa é meio que a nossa ideia aqui. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente começar a falar de mercado, para depois cair no tático e estratégico de aquisição, eu queria que você falasse um pouco dos três mercados que você tinha comentado comigo. Então, que existem três tipos de mercados aí que uma startup é, pode adentrar, tem cenários diferentes, né? Então, eu queria saber quais são esses cenários e quais são os riscos e oportunidades desses cenários também, desses três mercados. Boa. Antes de falar dos mercados, deixa eu dar um passinho para trás e trazer um contexto, né, que tem tudo a ver com a tua colocação de trazer esse conhecimento do que é venture capital, né, para founders e times de marketing e vendas. De uma maneira geral, a indústria de venture capital ela existe para investir em coisas que possam ser incríveis, né? Então, a gente está lá dentro do supermercado de investimento numa alocaçãozinha pequena, entre 1% e 5% do patrimônio das famílias, das instituições, que é um dinheiro para achar coisas absolutamente incríveis. Então, VC não existe para fazer coisas legais. VC existe Ótimo, para achar coisas incríveis. E o que que é uma coisa incrível? É um investimento que dá mais de 70 vezes de retorno. Então, é uma indústria que nasceu para fazer home runs, não para fazer batting average, né? tá, O mantra da indústria é: não importa a frequência dos erros, importa a magnitude do acerto. Então, esse é o ponto de partida, né? Então, assim, esse é o legal. motivo de existir da classe de ativo como investimento. Dado isso, tem duas maneiras clássicas de se buscar o que é incrível. Eu gosto de separar entre as estratégias Cobra Kai e as estratégias Mister Miyagi. Então, tem fundos de venture capital que gostam de buscar criar o incrível através da alocação de muito dinheiro, e tem Tá, fundos que gostam na porrada, na força bruta, e tem fundos que gostam de buscar o incrível através da eficiência, através das coisas feitas, né, playbookizadas, com, com jeitos que viabilizem o crescimento da melhor forma, com menos dinheiro possível. certo. Então, essas são as duas vias, né? Muito dinheiro ou muita eficiência. Tá bom? E isso leva a gente a pensar qual que é a jornada dos empreendedores, né? Os empreendedores, eles estão aí para fazer os seus negócios, criarem coisas legais ou incríveis e usar a indústria de venture capital quando apropriado para os desejos dos empreendedores. E o que a gente percebe é que, de uma maneira geral, os empreendedores eles vão atrás de três tipos de oportunidade, que são os três mercados, né? Certo? Ou os empreendedores eles enxergam um problema existente e tentam trazer uma coisa melhor. Então, todo mundo, né, usa CRM, todo mundo consome água. Eu, como empreendedor, eu posso fazer um CRM melhor, mais incrível do que o que já existe hoje no mercado, ou posso fazer uma água melhor e mais incrível do que já existe no mercado. Então, ataques a mercados existentes, essa é um tipo de oportunidade. A outra Uhum, oportunidade são os mercados, as oportunidades ressegmentadas. Então, gosto, acho interessante o mercado de CRM, mas eu vou fazer um CRM para restaurantes, um CRM para entregadores, né? Então, tá. eu vou buscando nichos, vou buscando ressegmentações de mercado. E tem aqueles empreendedores que vão atrás de mercados que não existem, das novas coisas, né? Que são os mercados não existentes. Historicamente, as coisas mais incríveis acontecem em mercados que não existiam.
certo. né, em oportunidades que façam alguma coisa que antes a demanda não estava lá pronta, né, que é o que a gente chama de non-consumption. As pessoas Sim. desejavam, mas não existia entrega de produto para aquele desejo. E existem diferentes maneiras de marketing e vendas endereçarem esses três mercados. São três estratégias, três tipos de ataques diferentes. Boa, boa. Muito bom. E aí, falando um pouco dessas estratégias para cada mercado, como que você enxerga as estratégias diferentes para esses três? Que acho que foi um assunto que a gente não cobriu ainda. Boa. Eu acho que, genericamente, a gente gosta de pensar que todas as estratégias de geração de demanda, elas pertencem a três filos, e só três filos. Ou elas Tá. são estratégias de demandas proprietárias, próprias, ou elas Uhum, são pagas, ou elas são merecidas. Então, para qualquer tipo de mercado, para qualquer tipo de modelo de negócios, as três maneiras de gerar demanda são essas três. Ou eu pago, vou no Google, Facebook, na Globo, TikTok, uhum, qualquer estratégia paga. Ou eu construo inbound, né? Eu tenho um site, as pessoas vêm, eu tenho uma listagem, as pessoas vêm me procurar, eu faço evento, eu faço coisas proprietárias. Ou eu uhum, conto com merecimento, né? Relações públicas, boca a boca, member get member. uhum, Então, essas são os três grandes tipos de armamento que a gente encontra disponíveis. Seria o equivalente à aeronáutica, o exército e a marinha do marketing. uhum. Boa, boa. E não existe certo ou errado, né, Rigonati? Aqui dos três. Ou existe certo ou errado e momentos diferentes para cenários diferentes, pensando no pago, proprietário e merecido. Tem alguma coisa que a gente possa começar? Estou começando uma estratégia para 2024, né? A gente está gravando esse episódio em dezembro de 2023, dia 22. Para eu dar um start aqui, pensando nos modais, o que faz sentido? Talvez eu começar com o pago para eu construir o proprietário e ter o merecimento, ou começar a construir o proprietário para ter merecimento lá na frente, e o pago eu deixo mais para frente. Como que você enxerga isso? Eu sei que não existe uma resposta exata, mas como que você pensa assim sobre isso? É A uma Stella excelente vai para o mercado a Stella vai para o mercado ano que vem. Então a gente vai vender a Stella ano que vem. O que que a gente faz? proposta. Como você falou, não tem certo e errado, tem estratégias mais eficientes e estratégias menos eficientes. Quais são alguns princípios que eu acho que podem ser bons norteadores para as escolhas? O primeiro princípio é: quanto mais proprietário for a estratégia, melhor é no longo prazo, que é a analogia da água limpa, né? Uma Uhum, coisa é eu beber na água de planície, onde todos os animais vão e bebem, até a hora que chega o leão. Então, se eu estou bebendo água na planície, eu não tenho propriedade, eu não tenho garantia de geração de demanda. Eu dependo de sim. fatores exógenos. E isso se aplica para os três modais, para o pago, Sim. para o próprio e para o merecido. O que é uma estratégia proprietária dentro da mídia paga? É o branded search. Uma Uhum, uhum, coisa é quando as pessoas me buscam no Google. A outras coisas é quando eu sou a 25ª possibilidade de mídia paga sim. no Google, né? Então, quanto mais proprietário, melhor, né? Quanto mais o time de marketing, o empreendedor, ele tiver propriedade da geração de demanda, né? Ele não depende do algoritmo do outro, ele não depende da competição de mercado para conseguir gerar demanda, melhor é. Legal. Segundo princípio, quanto mais focado, melhor. Então, a gente sabe que no nosso mundo tudo é Pareto. De Uhum, todas as funcionalidades que a gente pensa, só tem 20% das funcionalidades que realmente fazem diferença de produto. De todas as ideias de geração de demanda,
só tem 20% que realmente dão certo. A gente sabe que na escala, as melhores empresas, na escala, 80% da geração de demanda geralmente vem de um modal, vem de uma Certo, fonte, e geralmente é a primeira. Então, certo. foco, especialização, ser ninja de alguma coisa faz muita diferença na jornada. E o terceiro princípio que eu deixo para a escolha é a autenticidade do founder e do time de marketing com aquela estratégia, Boa, bom ponto, né? bom Então, ponto. assim, tem que ser algo que é a minha cara, Genuíno, né? genuíno, exatamente. Então, eu acho que esses são três bons princípios para deixar para escolher, né? Então, quanto mais proprietário, melhor, quanto mais focado, melhor, e quanto mais autêntico, melhor. Muito bom, muito bom. E, e eu queria voltar um pouquinho no ponto da água limpa, porque eu acho que para o founder e para a VC faz muito sentido, e eu acho que é claro, mas eu quero poder instaurar isso na cabeça de quem está em aquisição. Então, fala um pouquinho mais sobre esse, que você fez um comentário mais breve em cima dos três tipos de mercado, mas explica um pouco, discorre um pouquinho mais dessa ideia que você tinha falado do caminhão-pipa, então construir e tudo mais. Vamos investir mais tempo nessa analogia aqui, que eu acho que é super rica para quem vai ouvir. Bom, vou usar um pouquinho de princípio de engenharia de produção, tá? Mas se a gente imaginar que marketing e vendas é uma unidade fabril que tem que produzir clientes, tem que produzir vendas, Uhum, eu posso ter a fábrica mais linda do planeta, mas se falta matéria-prima, ela não produz nada, certo? né? Então, o que que não pode faltar para uma empresa crescer? Demanda, geração de leads. Não pode faltar matéria-prima. Então, é uma questão de supply chain. O time de Sim, marketing é o principal departamento de supply chain de uma empresa, porque ele traz a principal matéria-prima de qualquer empresa, que são clientes. E aí, se é a principal matéria-prima de uma empresa e ela não pode faltar, quanto mais própria, melhor. Então, se eu sou uma fábrica de papel e celulose, eu posso escolher uhum, comprar madeira no mercado ou eu posso escolher a minha própria plantação. A sim, gente sabe para onde o mundo caminhou. Todos os uhum, produtores de papel e celulose são grandes produtores de madeira. sim, Então, acho que esse é o princípio estratégico por trás de qualquer empresa. Ou seja, se eu uhum, quero construir uma empresa gigantesca e nunca pode faltar matéria-prima, que jornada que eu vou fazer para criar esse fornecimento eterno de matéria-prima? E isso é que a gente chama de água limpa. É eu ter a minha própria plantação de madeira, seja ela do que tipo que for, para que nunca falte matéria-prima na minha fábrica. boa, boa. E como isso se correlaciona com a escala e a expectativa que a startup tem de crescer muito rápido? Então, como que eu cruzo essa, como que eu faço a gestão dessa ansiedade de construir a demanda própria paralelo ao crescimento que eu estou comprometido a entregar? Como que, olhando para as investidas, olhando para as startups, como que isso se conecta? Porque, por exemplo, estou pensando aqui, estou construindo uma coisa, casos reais aqui. Então, esse ano, num determinado negócio que a gente ajuda aqui, a gente criou algumas comunidades. Comunidade foi uma estratégia importante para a gente em 2023. Que está criando canais proprietários, mas que ainda não se converteram em demanda. E aí a gente fica nessa, e aí, desligo ou não desligo? Porque eu estou engajando o mercado, eu estou trazendo as pessoas certas, eu estou entregando valor, mas elas ainda não estão prontas para comprar, e eu tenho uma meta para reportar para os investidores. O que eu faço com essa iniciativa? Eu desligo? Eu seguro? Como que eu faço? Qual que é a gestão? Qual que é a decisão aqui? Nossa, essa é o tema mais importante dessa conversa, né?
Vamos lá. Para o empreendedor, para a empreendedora, para o time de fundadores, o principal motivo pelo qual eu deveria me preocupar com a água limpa é quanto menos dinheiro eu captar, mais equity eu vou ter no final da jornada. Então, assim, existe uma Certo? correlação direta entre volume de capital e participação societária. Então, para os founders e para os times que têm stock option, isso é direto no bolso no longo prazo. Então, quanto mais cedo eu me preocupo com isso, e mais cedo eu acho isso, mais rápido e mais seguro é a minha jornada, porque eu cresço Certo? pelas minhas próprias mãos, eu não dependo de dinheiro externo, eu uso o dinheiro externo e não o dinheiro externo me usa. Certo? Quando os times não têm esse conhecimento de causa, pode ser que eles não acreditem nisso, então é uma questão também de princípios. Assim Sim, como tem sim. investidores Cobra Kai e Mister Miyagi, também tem empreendedores Cobra Kai e Mister Miyagi, e não é que um é certo ou outro é errado, são diferentes Diferentes. perspectivas de se construir um negócio. A partir do momento que eu capto o dinheiro, e aí indo direto ao teu ponto, um relógio nefasto é ligado. Sim, Né? sim, Então, assim, o dinheiro entrou, ele tem, o relógio bate, aquela coisa do relógio do crocodilo do Peter Pan, né? sim, E isso é desestabilizador. sim. Então, a não ser que os empreendedores e os investidores tenham muita convicção estratégica, e eu trago alguns exemplos que eu vivi, aonde, junto com a gente, os empreendedores tiveram esse princípio, existe uma correlação direta com a eficiência de capital e o lugar onde esses empreendedores chegaram. Uhum, E uhum. aí começa a entrar a questão de, tá bom, o que que eu faço até chegar lá? Tem que ser uma decisão estratégica. E tudo bem, enquanto eu estou construindo o meu aqueduto, meu poço artesiano para ter a água limpa, minha água proprietária, não tem problema nenhum eu manter a minha vila rodando com caminhão-pipa, que é a mídia Uhum. paga. Então, Sim, sim, desde que eu esteja construindo deliberadamente o aqueduto, procurando arqueologicamente o poço artesiano, tudo bem eu usar a mídia paga para ir gerando sim. demanda enquanto isso acontece. O problema é quando eu fico viciado no caminhão-pipa. É fácil, dá certo, até o dia que É aumenta, rápido, é é até rápido, rápido. até o dia que o fornecedor muda o preço dele. Uhum. Ou o competidor paga mais e segura toda a tua água, né? Sim, Então, por isso que eu digo que é a decisão mais, depois de produto, da funcionalidade killer, né, do killer function, sim. a segunda maior decisão importante de uma empresa é o modal de geração de demanda, mais estratégico. Boa, boa, boa. Ficou claro, ficou claro. Eu acho que o aprendizado aqui é não viciar no curto prazo, construir o médio e o longo e tem muito esse papel também que os marqueteiros precisam defender a tese também, né, Rigonati? Eu acho que para poder passar segurança, porque às vezes nem todo mundo consegue enxergar a mesma coisa que você está enxergando. E aí a falta de comunicação, às vezes algo que poderia ser muito legal não acaba caindo por terra. Né? Então é um papel também do marketing explicar, projetar, né? Assim como o founder faz isso com o VC, o marketing fazer isso com o founder, fala, cara, calma, a gente está indo no caminho, preciso de um pouco mais de tempo, porque se ele tiver segurança, ele vai ter argumento, né? Se ele não tiver, ele aí simplesmente o negócio vai cair. Mas É, aí, assim, você tocou num ponto crítico que depende muito do tipo de profissional que é esse gestor de marketing. sim, 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 Alguém que tem princípio e acredita nesses princípios, ele consegue se posicionar e dizer, olha,
eu só vou entrar se for isso que a gente for fazer. Sim, Agora, se é um profissional que vai para qualquer oportunidade, ele vai fazer aquilo que do que lhe é pedido, né? sim, E se o founder pede para o gestor de marketing me traz demanda, não importa como, ele não vai ter escolha. sim, Assim, sim. a maior parte dos conflitos que eu vivo, ou nas empresas que eu invisto, ou nas empresas que eu mentoro, é justamente isso. É a diferença de princípios e visão do time de marketing Uhum, com o founder, com os founders. sim, sim. E você falando isso, nos últimos, acho que eu tive contato com umas, sei lá, umas 20 startups B2B nos últimos 5 anos, 8 anos, alguma coisa assim. E uma coisa que eu noto, por isso que um dos motivos de te trazer aqui é que muitos heads de marketing não têm noção desse papo aqui com o VC. Não tem noção. Que é meio. Tem dois problemas que eu vejo em liderança de marketing e eu já tive esse problema. Uma é quem entende de produto é produto, que para mim isso é um erro brutal no time de marketing. Então não. Ah, não, vamos chamar a galera de produto para poder te explicar, dar um treinamento de produto. Para mim, eu não entendo como fazer marketing sem entender plenamente produto. Então, eu tenho esse problema com o head de marketing que terceiriza um pouco essa responsabilidade. E a outra coisa é enxergar, conseguir calçar os sapatos do founder para saber por que ele está sendo cobrado, né? Então, assim, às vezes ele está construindo o que você falou, então está construindo uma fábrica maravilhosa, mas que não entrega eficiência nenhuma ainda. Então, aí fica muito esse conflito de conversa, né? Então, eu estou construindo uma marca, a gente vai investir, tal, 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 vai dar certo, lá, 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 e a gente está com foco agora muito do MRR até o meio do ano. Então, a falta dessa noção das lideranças de marketing entender como o VC pensa para poder ajudar o founder que contratou ele, para poder subir, elevar a posição do founder, é uma coisa que faz muito mal, assim. Eu acho que eu já vi algumas vezes isso acontecer. E você acha, das investidas, do que você, desse mercado, você acha que as lideranças de marketing, elas estão na mesma página que o founder, esse é um ponto, e que o VC que investe naquela empresa? Você acha que eles falam a mesma língua? Ou mais ou Não, menos? não, não falam. E tem algumas coisas importantes para a gente desenrolar nisso tudo que você está falando. A primeira delas é a minha perspectiva, a perspectiva que eu estou trazendo aqui, ela é uma das perspectivas existentes Sim, em Venture Capital, então ela não é regra, sim. né? Aham, aham. O que que eu posso trazer como princípios gerais? Que qualquer investidor, inclusive eu, queremos crescimento. Certo, beleza. Aí o Red Market anota aqui na lista, beleza. Essa é a expectativa. Exatamente. Boa. Que é o triple, triple, double, 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 né? Você tem que triplicar, triplicar, dobrar, dobrar, dobrar. Então, Sim, essa, no fundo, é a expectativa. A, a, certo. a questão é como que eu faço isso e que trade-offs eu faço entre estratégia de longo prazo e estratégia de curto prazo, Tá bom. tá? Qual que é a dificuldade que eu acho que eu enxergo? A maior parte das pessoas que vêm de formação de marketing vem com uma formação que eu vou chamar de formação publicitária, Certo, que é uma certo. formação Total. genérica de entrega de resultado, de entrega de demanda sem estratégia por trás. Sim. Com o melhor De muito mais custo-benefício. produção, sim, sim, muito Isso, mais produção do que resultado, né? Muito exato. mais, muito mais criativo do que planilha. A galera É, foge um pouco de planilha. exato, porque produz para hoje, não produz para a estratégia do longo prazo. Então, assim, é por isso que eu não gosto que empreendedores contratem agências de marketing no começo. Sim, Porque o sim, trabalho delas é botar matéria-prima na fábrica, né? Não, sim, não é escolher a melhor matéria-prima no longo prazo. Então, se certo. isso não tiver na cabeça do founder, se isso não tiver na cabeça
do líder de marketing, não tem jeito. É muito core, é muito precioso para poder terceirizar é, total a responsabilidade, né, de algo Muito. tão profundo. É muito Boa. equivalente no mundo de tecnologia entre o dev que entende de produto e o dev que não entende de produto. Uhum, uhum. O dev que produz qualquer coisa, ele já sai codando, sem arquitetura. Sim, sim, O product manager não, ele arquiteta e depois produz. As pessoas de marketing geralmente não vêm com uma bagagem arquitetônica. sim, 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 concordo, concordo. É, mas e eu acho que cada vez mais, por isso que é importante saber o jogo que a gente está jogando, porque eu acho que fica mais claro, né? Então, para o head de marketing, às vezes ele está desconectado e às vezes ele não vai fazer o que ele é melhor, mas vai fazer o que é necessário para a empresa naquele momento, né? Então, às vezes é um cara que fez grandes entregas de rebrand, de marca, construir uma marca animal, só que pode ser que a gente está ali early stage e não precisa de uma marca tão incrível, preciso mais de tração e geração de caixa, né? Então, eu acho que está muito alinhado. Eu vejo isso também, mas também tenho visto. O legal é que dos vários heads que eu converso, cada vez mais eles estão olhando mais para a estratégia e mais para os números do que a produção de conteúdo, por exemplo. Eu acho que nos últimos anos era muito, era muito um playbook de conteúdo que foi super importante, mas quanto mais no estratégico você tiver, menos o como o conteúdo vai sair deve ser a preocupação, né? Então, Total. as preocupações são outras aqui. Boa. E aí, vamos lá. As perguntas que eu mais gosto, que eu acho que são as que a gente mais aprende aqui. É, o papel de marketing no cenário você já falou, então que o papel dele é trazer essa matéria-prima para ser trabalhada, e eu acho que isso é claro para todo mundo. E aí, pensando nesses. São 16 anos de Astela, você falou? É isso? Exato. 16 anos de Astela. Quais são os principais erros que você tem visto em aquisição nesses 16 anos que se repetem aí? O que a gente tem que tomar cuidado e não repetir? Acho que não escolher o modal logo, não apostar em um modal. Então, acho que isso está tudo dentro daquela categoria de foco, né? O que que é foco? Uhum, Acho que a gente foi aprendendo melhor a definir o que que é foco. Às vezes, foco não é fazer menos, mas é fazer com mais adesão a uma mesma persona, né? Então, uhum, uma coisa que eu aprendi de foco é que existem três tipos de foco. Existe o foco de CP, que uhum, é Firmographics, Demographics. Existe foco geográfico, uhum. que não leva em consideração ICP, Tá, e tem tá. foco de uso de caso, né? Então, Legal. eu demorei muito para aprender que são três tipos de foco. Eu enchi muito o saco de gente errado buscando foco de maneira errada. Então, eu acho Entendi. que não ter foco é um erro, não saber que tipo de foco é um segundo erro que a gente tem que aprender logo. Tá, tá, tá. Boa. O primeiro é não ter foco. E o segundo é entender os tipos de foco que a gente precisa. Porque se você ficar batendo muito em cima do ICP e o problema está no caso de uso, você pode ter o ICP correto que não tem o contexto de caso de uso, não tem o problema. Então, simplesmente Exato. você chegou no firmográfico, avança uma casa e ela para, né? Ela não vai. Exatamente. Sim, legal. Mas do geográfico também, como que me explica um pouquinho do geográfico. É um pouco cultural? Qual que é a ideia do geográfico aqui nesse de foco? O geográfico é você dominar uma região onde as pessoas se conectam pessoalmente. Então, vamos supor que eu tenho um software logístico, né? Estamos falando aqui para um público Aham, primordialmente B2B. sim. Eu dominar um polo logístico inteiro é muito melhor do que eu conseguir 100,
200, 300 clientes espalhados pelo Brasil. Tá, tá. Porque um fala para o outro, aí todo mundo usa. Uhum, Então, uhum. isso uma força gravitacional muito forte, né? Que é o que a gente chama hoje de Atomic Network. Sim, Então, e às vezes num polo eu tenho pequenas, médias e grandes empresas. tá. Mas eu tenho um time que está ali geograficamente localizado e fica visitando todos esses tipos de empresa, e o que importa é a geografia estar conquistada e não o ICP. Entendi. Tá, tá. Entendi. Tá claro. E só voltando no modal, você falou assim, escolher o modal logo. Mas aqui, estando na cadeira de aquisição, você acha que é escolher um modal, definir um, já começa a mudar até o tom para falar, né? Ou a alocação do modal, que pode ser algo diferente, porque o que acontece? A gente montando uma estratégia de go-to-market para uma empresa, a gente vai, cara, eu quero ir no proprietário. Pô, beleza. Só que o proprietário, para eu construir, ele vai demorar um pouco mais de tempo e eu vou precisar um pouco do pago. Mas não é que a minha estratégia está em cima do pago, é que eu vou acelerar o proprietário. Então, como que fica isso de definir o principal ou alocar porcentagens? Assim? Eu vou usar uma analogia que eu acho que vai ser muito útil para quem é B2B, tá? E aí eu peço desculpa Uhum. para quem for B2C, eu vou procurar outros exemplos também para B2C, mas como a tua audiência é mais B2B, Sim, eu vou focar aqui, tá? É, todo SaaS B2B, ele poderia ser professional services. Ele é, sim, na verdade, professional service. Ele é um serviço que foi sistematizado e codificado. exato. Todo SaaS tem essa dicotomia entre o que é serviço e o que é software. Quando eu construo um produto, quando eu presto serviço, eu faço customer success, eu faço consultoria, mas isso faz parte do meu roadmap de produto, isso é uma coisa. Aí o professional Uhum. services, o customer success, ele ajuda o produto a se desenvolver. Tá bom, Quando eu beleza, faço entendi. consultoria que não tem nada a ver com o meu produto, simplesmente porque eu vou vender e vou gerar resultado, essa analogia tem tudo a ver com a estratégia de geração de demanda. Ótimo, entendi, entendi. Então, os founders B2B deveriam ser fácil ele transpor esse mesmo princípio de construção de produto para a construção da geração de demanda. Entendi, entendi. Tudo Então, bem que se eu eu esteja pago. fazendo Ah, professional services, mas o professional services está pagando o meu roadmap. beleza, entendi. Que é o mesmo caso aqui. Então, se eu estou financiando o meu proprietário com o pago, Exato. e aí vai reduzindo o meu CAC ao longo do tempo, Ou porque vai toda a tornando ele audiência mais que eu. proprietário. Às vezes Sim, não é sim. diminuir CAC. Assim, Hum, o princípio aqui é propriedade. tá, tá, entendi. E a gente não pode esquecer que CAC é tudo de vendas. Não é Sim. só geração de demanda. CAC é headcount, é quantas pessoas eu uso para gerar demanda no topo, meio e fundo de funil. Tudo é CAC. Sim. Então, Pode falar, pode falar. Tem uma se o pergunta aí na lead sequência. custa mais caro, mas torna o time mais eficiente, o CAC total é mais baixo. Se o lead custa mais caro e torna o total eficiente, o CAC é mais baixo. Entendi. O que importa é a produtividade do time de vendas. Sim, sim, sim. Boa. É, Ótimo, falamos dos erros. Então, não ter foco é um problema. E aí, uma dica legal. Esse aqui dos três tipos de foco, eu acho que clareia muito, porque eu acho que no B2B a gente vai direto no ICP. Qual que é o ICP? Tipo, a primeira pergunta quando você é Exato. contratado ou você entra no projeto. E não ter essa noção do geográfico e dos casos de uso pode acabar matando uma estratégia ou
ou remando para o lugar errado, né? Então, eu acho que Muito. esse ponto é muito legal, bem legal, bem legal. Eu dei E uma coisa, centenas de mentorias erradas ao longo da minha vida por causa disso. isso é uma descoberta de quanto tempo? Faz quanto tempo dos três tipos de foco? Cara, faz uns 5 anos, 6 anos. Outra pergunta, como você descobriu isso? Preparando o material de apresentação para o RD Summit. Acho que foi 2017, eu acho, alguma coisa assim. Hum, aí os dados gritaram e você viu um problema novo ali. Exatamente. Muito bom, muito bom. Legal. E aí, então, os erros a gente cobriu. E o que, que se repete nas empresas que atravessam um abismo assim? Então, por que que elas vencem? Por que as startups B2B vencem? O que, que elas fizeram direito? O que, que a gente tem que fazer direito? De novo, sempre que falta lead, dá errado. Então, assim, cara, é, essa é uma pergunta que não deveria ser pergunta, porque só dá errado se falta matéria-prima. Se tem Uhum, matéria-prima, tá bom, tem meses que você não vai bater a meta porque o time de vendas errou alguma coisa, porque mudou o preço, ou o time de nutrição não fez o trabalho, mas é temporário, uhum, sabe? As coisas significativas que levam uma empresa a estacionar é essa dicotomia de produto, geração de demanda, não tem jeito. sim, sim. E falando, uma outra pergunta aqui, em termos de matéria-prima. Quando a gente está falando de matéria-prima, a gente está falando de uma audiência acionável, que eu posso me relacionar com ela e vender para ela, ou estou falando de matéria-prima de interessados no produto, que são coisas diferentes, né? Então, é, a audiência engajada que não está pronta para comprar é a matéria-prima, ou a gente está falando de matéria-prima que de fato é, tem interesse, porque eu posso ter menos de uma coisa e com mais intenção, que é um jogo, e eu posso ter com baixa intenção e ter uma estratégia para poder converter isso ao longo de um tempo, já que as pessoas, principalmente B2B, aquela história antiga que ninguém está pronto para comprar. Então, para dar um duplo clique assim na matéria-prima, como que a gente enxerga dentro dessa caixa do que a gente está falando da matéria-prima? Ordem de prioridade é sempre SQL número um. Tem o suprimento constante de SQL, tá bom, vou expandir MQL. Tem o suprimento constante de MQL que garante SQL, vou atrás de qualquer lead. E aí eu vou aumentando os públicos conforme eu vou garantindo o SQL. Bottom up, de baixo para cima. Totalmente bottom up. De novo, o que interessa é a Sim, produtividade da unidade vendedora. sim. Se a produtividade para mim funciona com o caso de HubSpot e algumas outras, que é um funil gigante que desce menos, mas desce e se paga, tudo certo. O funil ele aumenta ano a ano, conforme o escopo da empresa, do produto vai aumentando. Sim, 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 Mas, de novo, o que interessa é fechar a venda. sempre. Boa. SQL na veia. É isso aí. Boa, boa. Porque minha pergunta? Porque o que acontece? Em termos de quem está em B2B, que não tem intenção de compra ou é um produto que não está ali para um mercado existente, ele vai ter um bom desafio dos primeiros SQLs, assim. Vai. Então, se ele for ali sair capturando demanda, de cara, ele vai estar mais no foco da matéria-prima no nível de prioridade, mas ele vai dar muito de cara na porta. Então, se ele não começar a construir o relacionamento para trás, ele acaba conflitando as duas coisas, né? Então, Então, mas assim, o que você está falando é parte do processo de descoberta, né? Então, assim, geralmente a gente sim, começa sim, com uma coisa mais ampla, sim. vai aprendendo o que vende e aí vai ganhando musculatura de foco.
né? Então, assim, é essa sim, dicotomia do top-down para descobrir e o bottoms-up para otimizar que a gente vive ao longo de toda a jornada, né? sim, sim. É infinito, Mesmo sim, nas empresas mais focadas, essa dicotomia, essa discussão, ela é sempre presente, sempre. sim, sim. E aí você falou então de quem acerta é ter matéria-prima. O que mais? Quais são os acertos ali? Você falou de produto e geração de demanda também, Né? desse cruzamento. Fala um pouco sobre isso. Cara, de novo, tem produtos que têm limite de mercado, de addressable market, e aí não tem o que marketing possa fazer para gerar mais demanda, sabe? É, então, então é aí que os dois, é por isso que os dois mundos deveriam ser a mesma coisa, né? A coisa de Sim, product-led growth, ela não é só a venda self-service, ela é esse entendimento de qual que é o escopo do produto para o mercado hoje. sim, sim. Entendi, entendi. Boa. E para fechar nossa conversa, então, ó, aprendizados aqui. Então a gente falamos dos três tipos de mercado, falamos de água limpa, falamos dos modais, falamos da missão de marketing, falamos dos erros que é não ter foco e não conhecer os três tipos de foco, que é ICP, geográfico, caso de uso. Falamos dos acertos e aí estamos no finalzinho do ano, quase Natal, quase troca de presentes e celebrações. Quais são as apostas para aquisição 2024? Então, quais são as recomendações ali? E aí, em termos assim, amplos, pode ser modal, pode ser tática, pode ser filosofia, pode ser o que você quiser. Então, o que a gente tem que olhar para 2024? Eu acho que dois grandes temas. Educação. Eu acho que educação é uma das principais formas de geração de demanda proprietária. Uhum, As pessoas precisam aprender e elas, aprendendo, elas podem se tornar clientes, né? Então, eu acho que educação paga é uma excelente geração de demanda. uhum, E acho que comunidade, canais é um outro espaço muito propício para o Brasil, né? E aqui vai desde comunidade, vai de parcerias e value-added resellers, e vai de uhum, API também, né? Então, a API está dentro ali do merecido, né? Da estratégia sim, sim, merecida. Então, ainda muito pouco usado no Brasil, mas muito aderente à realidade do mercado brasileiro, essa sim, tríade, né, de comunidade, value-added resellers, que pode às vezes nem revender, mas simplesmente gerar demanda, e API. boa, boa, muito bom, muito bom. É, última pergunta. Uma dica para os. Qual dica você deixa para as lideranças de marketing, para os marqueteiros? Dicas gerais. Qual que é a palavra de sabedoria? O que a gente tem que prestar atenção? A gente falou de aposta, falou de erro, mas se for dar uma dica só, qual que é a dica para quem está à frente de aquisição e tem a missão de ajudar a empresa a crescer e ajudar o founder, né? Que eu acho que esse é o nosso objetivo, ajudar ele a atingir a visão também. Então, qual que é qual que é a recomendação? Eu acho que a minha palavra assim de apoio, né, para quem cuida de geração de demanda, ela tem a ver com justamente o grito de guerra, né? Porque toda empresa tem um grito de guerra, que tem a ver com posicionamento, que tem a ver com essa essa fina capacidade de dizer o que que é o produto, o que que é a empresa, sabe? Uhum, E isso uhum, é crucial para a geração de demanda, né? Então, eu acho que os times de geração de demanda, os heads de geração de demanda, eles são sempre incríveis de copy. Então, keywords matter,
Uhum, mesmo que eu não vá apostar em mídia paga, e tomara que vários tomem coragem de não fazer isso, a uhum, estrutura mental de keywords ela é crítica para a geração de demanda, ela é crítica sim, para aprender e ter foco. boa, boa, muito bom, muito bom. Bom, obrigado, Rigonati, valeu pelo papo, aula aqui de tudo aqui. Então, quem recomendo a todos que ouçam isso aqui para pensar a estratégia de 2024. Se você está só no pago, só no proprietário, só no merecido, é, trazer talvez essa conversa para o seu founder também de pensando no planejamento. Alguns já fecharam, mas lembrar, eu acho que esse é um ponto que está escondido ali dos 3 tipos de foco. Eu acho que é um ponto que eu não sei se deve ter nos planejamentos do ano que vem, a não ser se eles são investidos pelas telas, então eles deveriam ter. Então, tinha que ter. Agora os outros. Mas obrigado pelas dicas, obrigado pelo papo. E, e se você topar, a gente faz um outro no ano que vem, um pouco mais para frente, ver como as coisas evoluíram e mudaram e o que surgiu aí para frente também. Vai ser um prazer. Eu vou adorar coletar inputs da tua comunidade. Para a gente é extremamente importante, né? Então, assim, se você puder coletar o máximo de dúvidas, perguntas, provocações, e a gente buscar um meio de responder junto todo mundo, eu acho que ia ser incrível. Legal, pode deixar. Missão dada, pode deixar. Vamos fazer isso junto. Fechou, então. Valeu, valeu. Obrigado pelo convite.